Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então o tema da pregação hoje é vencendo o pecado. E por que nós precisamos nascer de novo? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, um doutor da lei. Alguém que não entendia as coisas espirituais. Um doutor da lei, alguém talvez que decorava versículos, conhecia passagens bíblicas, mas não entendiam as coisas espirituais. Jesus disse para Nicodemos: é necessário o homem nascer de novo, porque senão ele não verá o reino de Deus. Aí Nicodemos, doutor da lei, não entendeu a linguagem de Jesus e disse: como pode o homem voltar para o ventre da mãe sendo grande? Aí Jesus disse: você sendo mestre em Israel, não entende essas coisas? Por que ele não entendia? Porque ele era um homem natural, um homem sem o Espírito Santo de Deus. Ele precisava nascer de novo. Então, por que precisamos nascer de novo? Por que Jesus disse isso? É necessário nascer de novo, senão você não entra no reino de Deus. Porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Esse é o primeiro tópico. Nós temos uma natureza pecaminosa. E o que é isso? O que é uma natureza pecaminosa? É aquilo que você faz de maneira natural. Por exemplo, o cachorro. Por que o cachorro late? Por quê? Porque isso está relacionado à sua natureza. Ele foi criado para latir. Por que o gato, ele mia? Esse é o ato exterior do gato, miar. Por que o gato mia? Porque ele faz isso baseado na sua natureza interior, que é miar. Ele foi criado para isso, para miar. Você não vê um cachorro miando e nem um gato latindo, porque as suas naturezas são diferentes. O homem também tem uma natureza, mas é uma natureza caída. Por que o homem é maldoso? Por conta da sua natureza pecaminosa. A sua natureza foi corrompida no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram a sua vida espiritual, e física corrompida. Todos nós nascemos, somos descendentes dessa natureza caída. Então, o cachorro, ele late, o gato mia e o homem peca. Tudo baseado na sua natureza interior. Então, nós temos essa natureza em nós. A natureza adâmica, a natureza que ama o pecado, que ama as concupiscências da carne. Por que novelas de traição fazem grande sucesso? Porque a nossa natureza pecaminosa ama isso. Ama os desejos carnais, ama satisfazer a vontade da carne, os pecados da carne, por conta da nossa natureza. Então todo ser humano, ele nasce escravo dessa natureza pecaminosa. E a única forma de nós vencermos essa natureza pecaminosa é nascer de novo. O novo nascimento, ele acontece quando o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração. Sem o novo nascimento, sem o Espírito Santo agir no nosso coração, jamais nós poderemos vencer o pecado. A Bíblia diz que nós nascemos escravos do pecado. Nós não conseguimos dizer não para o pecado. Por quê? Por conta dessa natureza. Só podemos dizer não para o pecado se o Filho de Deus nos libertar, se recebermos o Espírito Santo de Deus. Então poderemos deixar de sermos escravos do pecado, teremos forças para dizer não para o pecado. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Para vocês não andarem no pecado, vivendo na prática do pecado, vocês precisam andar em espírito. Mas como andar em espírito se você não tem um espírito? Nós não nascemos com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos da misericórdia de Deus para recebermos o Espírito Santo, então andarmos em novidade de vida, andarmos no Espírito. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue andar em novidade de vida, ele não consegue dizer não para o pecado, ele não consegue vencer a sua natureza pecaminosa. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, vai dizer: ora,
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por que muitas vezes nós pregamos contra o pecado, falamos contra vários pecados, e às vezes as pessoas ficam iradas, porque elas não conseguem entender. Não entendem o Evangelho, não entendem os mandamentos de Deus. Parece loucura você dizer para este mundo que você deve negar a si mesmo, negar as suas vontades para fazer a vontade de Deus, deixar de lado os seus sonhos para viver a vontade de Deus. As pessoas acham loucura. Você tem que viver os seus sonhos, você tem que viver para satisfazer os desejos da carne. A vida é curta, viva o hoje, viva como se o mundo fosse acabar amanhã, viva hoje, desfrute dos prazeres. Então, para o mundo isso é loucura, negar a nossa vontade, viver em servidão a um Deus Todo-Poderoso, a um Cristo que morreu numa cruz. Para o mundo isso é loucura, eles não podem entender, porque não discernem espiritualmente, eles são apenas um homem natural, um homem carnal. Eu estou falando isso do mundo, mas talvez possa ser você que está aqui nessa noite. Talvez você frequenta a igreja, mas você ainda é um homem carnal, um homem natural, um homem que ainda não tem o Espírito Santo de Deus. E aí eu prego aqui, você acha chato. Eu prego aqui, você não concorda com nada. Porque às vezes você não tem o mesmo Espírito. Talvez você não nasceu de novo. Nós nascemos como um urubu. O urubu ama carniça. Ele se delicia na carniça, em algo podre. Nós nascemos com essa natureza igual do urubu. Amamos a podridão do pecado. Se nós colocarmos aqui, diante de um homem que não tem o Espírito Santo de Deus, uma comida saborosa, uma lasanha, acabou de fazer, quentinha, cheirando, e ali, do outro lado, a carniça fedorenta. Se você colocar 10 vezes na frente do urubu, ele vai na carniça. Porque a natureza dela é essa, amar as coisas ruins, amar o pecado, a podridão. Então nós precisamos ter essa natureza transformada. Nós precisamos deixar de ser esse urubu e ser uma nova criatura. Quando nós nascemos de novo, nós então conseguimos vencer essa natureza pecaminosa. Agora podemos então dizer não para o pecado, pois passamos a não ser mais escravos do pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele, Jesus Cristo, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós podemos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é viver para a glória de Deus, é dizer não para o pecado, é agora ser escravo de Cristo e não ser mais escravo do pecado. Então aí encontraremos a verdadeira liberdade, só tendo uma nova natureza, só tendo o Espírito Santo dentro de nós, que conseguiremos andar em novidade de vida. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, e você nasce de novo, isso não quer dizer que você não vai ser mais tentado a pecar. Isso não quer dizer que agora você não será uma pessoa perfeita, que você não vai ter mais pecado. Não. Nós teremos uma luta até a volta de Cristo, até deixarmos esse corpo contaminado pelo pecado de Adão, até nós recebermos um corpo glorificado. Nós teremos uma luta. A nova natureza está agora lutando contra a velha natureza dentro de nós. Então nós precisamos, todos os dias das nossas vidas, lutar contra isso. Quando você nasce de novo, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, agora você pode andar em novidade de vida, você pode vencer o pecado, você pode agora dar bons frutos a Deus. Agora você pode frutificar na presença de Deus. Quem não é ainda uma nova árvore, quem ainda não tem essa nova natureza dentro de si, ela não consegue dar bons frutos. E Jesus disse isso lá em Mateus 17, que uma árvore é conhecida pelos frutos. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e nem uma árvore ruim dar frutos bons. Por exemplo, uma mangueira, ela dá manga, ela não dá banana. A mesma coisa a bananeira. A bananeira dá banana, ela não dá manga. A natureza dela é essa. Mas, mesmo sendo uma mangueira, de vez em quando pode ali
pendurado, né, na árvore, apodrecer um fruto. Assim acontece conosco. Nós temos uma nova natureza, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E às vezes pode acontecer de um dos nossos frutos apodrecer. Talvez as nossas obras, né, pode não serem agradáveis a Deus. Podemos pecar no meio do caminho. Mas isso não deixa você não deixa de ser uma mangueira. Você ainda dá muitas mangas. Então quem nasceu de novo é alguém que tem bons frutos a apresentar a Deus. Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos porque eles dão muitos frutos. Não é poucos frutos. Nós devemos sempre avaliar a nossa fé, a nossa crença. Será que eu tenho o Espírito Santo de Deus mesmo? Por quê? Será que eu tenho frutificado na presença de Deus? Eu tenho levado o Evangelho às pessoas? Eu tenho obedecido a palavra de Deus? Eu tenho sido um bom marido? Eu tenho sido uma boa esposa? Eu tenho sido um bom filho? Isso é fruto. Todo fruto é todo ato de obediência a Deus. Isso é fruto a Deus. Não é só evangelizar. Não é só você falar de Jesus para as pessoas. É você obedecer a palavra de Deus. Tudo isso é fruto. Andar de maneira justa, reta. Então, nós, mesmo sendo salvos, nós teremos uma luta diária contra os nossos pecados. Por quê? Porque o DNA de Adão ainda corre em nossas veias. Martinho Lutero uma vez disse: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias, mostrando que arrependimento é algo diário. É todo dia analisar a nossa vida, ver se tem algo que não está de acordo com a vontade de Deus. É lutar contra o velho homem. Às vezes a pessoa fica: nós temos que fazer batalha espiritual para vencer o diabo. A maior batalha que nós enfrentamos são conosco mesmo. Todo dia nós devemos olhar para o espelho e lutar contra as nossas vontades malignas. Olhar para dentro de nós e ver: isso não agrada a Deus. A minha vestimenta não agrada a Deus. As minhas amizades não agradam a Deus. Os caminhos, os lugares que eu ando, os bares, as festas, os locais imorais não agradam a Deus. A minha vida não agrada a Deus. O meu modo de viver como cristão não agrada. Eu tenho todo dia melhorar. Agora, você olhar para si e dizer que não precisa melhorar, você está longe de Deus. Talvez você nem nasceu de novo. Porque uma característica de um cristão salvo é sempre reconhecer que ele está longe do que Deus exige em sua palavra. Nós devemos sempre avaliar isso na vida, lutar contra os nossos pecados. Tem pessoas que distorcem a justificação pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos somente pela graça. É verdade, Efésios 2 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que o homem não se glorie. Ela até decora, né? A gente decora. Mas não podemos usar a desculpa de que somos salvos somente pela graça, independente das obras, para não termos obras a apresentar diante de Deus. Nós precisamos ter obras a apresentar, porque se você de fato foi salvo, se a divina semente habita dentro do teu coração, você vai dar frutos. Jesus disse isso, que os meus discípulos serão conhecidos, porque eles dão muitos frutos, não são poucos. Então devemos sempre avaliar a nossa crença. Não basta apenas dizer que cremos em Deus. Talvez você veio de uma igreja onde que faz o apelo, né? Vem aqui na frente, levanta a sua mão e confesse Jesus como seu Senhor. Então o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Talvez você já fez isso, eu já fiz isso. Né? Mas nem todos que fazem isso estão salvos. Porque Jesus disse lá em Mateus que nem todo que diz Senhor, Senhor, que confessa o nome dele será salvo. Nem todo. Confessar a Cristo não basta. A nossa fé é confirmada pelas obras. A nossa fé é confirmada pelas obras. Os diabos também creem, os demônios creem e tremem, mas eles não fazem obras, eles não têm obras de obediência a Deus. Então, o diabo muitas vezes tem uma fé melhor do que muitos crentes. Por quê? Porque o diabo, ele não tem obras, mas ele treme, ele tem temor a Deus. Ele treme diante de Cristo. E quantos cristãos vivem sem temor, sem tremer diante da presença de Cristo? Então a fé dos demônios às vezes é melhor do que de muitos crentes. Então nós devemos viver em temor a Deus, em santidade, avaliar a nossa vida, lutar contra o velho Adão. Segundo, a tentação. A nossa jornada então deverá ser uma jornada de guerra, de luta
contra o pecado, contra a carne, contra o diabo. Será uma luta constante. Nós seremos sempre tentados. E tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele venceu. E como que ele venceu? Através da palavra. E aí eu e você negligenciamos a leitura das Escrituras. Assistimos tudo, lemos tudo, menos a palavra de Deus. Não oramos. Então nós seremos presas fáceis para Satanás. Nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Satanás irá nos enganar e irá nos fazer de palhaço se nós não lermos as Sagradas Escrituras. Se nós não chegarmos em casa e remoer a palavra que foi pregada no culto. Às vezes nós esquecemos. Pergunta depois do culto, o que o pastor pregou? Nossa, não lembro mais, já esqueci. Porque talvez a sua mente na hora do culto não estava pensando na palavra. A sua mente no culto estava lá em Nárnia, né, como o pastor disse. Estava lá na novela, estava lá na série, estava lá na janta que você vai fazer depois, estava lá no carrinho de lanche. Porque você não está prestando atenção. Então nós devemos vencer a tentação através da leitura da palavra. A nossa dedicação em examinar as Escrituras. Jesus venceu a tentação através da palavra. Então nós sempre seremos tentados. E pecado é cometer um erro. Tentação é ser estimulado ao erro. A tentação é diferente do pecado. Existe uma linha muito fina que precisamos entender entre a tentação e a cobiça. Às vezes nós podemos confundir tentação com cobiça. Jesus disse lá em Mateus 5:28 que se a gente olhar com um olhar impuro para alguém, né, para uma mulher, nós estamos pecando, nós pecamos com o pensamento. Nós cobiçamos aquilo que é do outro, né, as coisas do outro. Isso é pecado, isso é cobiça. A tentação não é, mas é uma linha muito fina que às vezes nós confundimos tentação com cobiça. Para ficar melhor exemplificado, vamos dizer que você decidiu agora cortar o glúten. Você diz para si mesmo, agora eu vou fazer uma dieta, eu não vou comer mais carboidrato, então não quero comer mais pizza. Aí você vai no PG, aí de repente os irmãos compram uma pizza. E está lá, aí chegou a pizza, você é tentado a comer. Isso não é pecado. Agora o problema é você saber que a pizza está lá, e você começa a rodear a mesa, começa a sentir o cheiro da pizza, daqui a pouco você está colocando o dedo, daqui a pouco você já cobiçou, você pecou. Isso é cobiça, é você desejar aquilo. Às vezes, né, para os homens, você está na rua, daqui a pouco, do nada, né, aparece lá a pessoa seminua lá. Né, porque hoje as jovens estão tudo assim, né? Até os homens, né? Vamos com um short que, pelo amor de Deus. Então você vê, hoje, né, isso jogando na cara nossa. Então você pode ser tentado. O problema é você começar a cobiçar, ficar olhando, né, ficar virando o pescoço, ficar cobiçando aquilo. Né? Então, nós não devemos confundir a tentação com a cobiça. Ser tentado não é pecado. Agora, cobiçar, sim, é pecado. E todos nós somos tentados por aquilo que nos atrai. O diabo, ele é astuto. O nosso coração maligno também é astuto. Então, para cada tipo de peixe, existe uma isca específica. Cada pessoa tem uma dificuldade na área da sua vida. Uns têm dificuldade com as drogas. Tiveram contato com as drogas, viciaram nas drogas e têm dificuldade com isso. Então, essa talvez seja a tentação sua. Outros são com o cigarro. Outros são com a bebida. Ele não tem domínio próprio, ele se embriaga, ele faz, né, algazarra, ele faz mal para as pessoas, ele perde o controle. Outros são o sexo, a prostituição. Né, tem problemas nessa área. Outros são a inveja. Ao invés de se alegrar com a bênção do irmão, ele sente inveja. Ele nunca se alegra. Na verdade, ele se entristece quando vê o vizinho comprando um carro novo. Quando vê um parente, né, entrando num novo trabalho que vai ganhar o dobro que o dele. Ele sente inveja, ao invés de sentir alegria. Então, essa talvez seja a tentação de alguém. Então, cada um tem o seu ponto fraco, tem o seu calcanhar de Aquiles. Isso vai ser uma luta constante. Tem pessoas
que tem problema com álcool. É uma pessoa, às vezes, que era escrava do álcool. E aí ela começa a vir para a igreja. Eu já vi casos assim, que do dia para a noite, Deus trabalhou na vida daquela pessoa e ela nunca mais colocou álcool na boca. Ela passou a sentir aversão, nojo de bebida, não suporta nem o cheiro. Às vezes Deus pode fazer dessa maneira. Mas na maioria das vezes, uma pessoa que teve problema com álcool, quando ela começa a ouvir o Evangelho, ela vai travar uma luta ferrenha até o último dia da sua vida. E ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que lutar contra esse vício. Ela vai ter que, em Deus, em Cristo Jesus, vencer esse pecado, essa tentação. E Cristo, Ele nos capacita a isso, a vencer. Pessoas que às vezes teve uma vida promíscua, viveu ali, teve relacionamentos antes do casamento, andou com várias mulheres, às vezes entra no casamento, tem uma dificuldade, e ele carrega isso, ele vai ter que lutar até o fim, e crer que Cristo fortalece. E nós iremos ver aqui como vencer isso. Qual o caminho que nós devemos seguir para vencer essas tentações que cada um de nós temos? Todos nós teremos tentações. Jesus, por um momento, foi tentado no deserto. Ele venceu através da palavra. O texto diz que Satanás saiu de perto de Jesus, esperando o momento oportuno para voltar a tentar. Então talvez você vença o pecado hoje. Mas pode ter certeza, uma hora ou outra ele vai vir de novo. E você vai ter que vencer de novo. Você vai ter que estar vigilante. E esse é o terceiro tópico. Vencendo o pecado. Como que vencemos o pecado? Primeiro, é crermos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós temos aprendido. Tem gente que lê a palavra de Deus, decora a Bíblia, mas não crê naquilo que está escrito. Não crê, não toma posse da palavra, como diz os pentecostais. Tem que tomar posse mesmo do que está escrito ali, ter fé de que Cristo Ele vai nos fortalecer a vencer o pecado. Romanos 6,6 vai dizer: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais o pecado. Então nós devemos crer que a obra de Cristo é suficiente para fazer-nos vencer o pecado. A nova natureza, o Espírito Santo habita em nós, maior que está em nós do que está no mundo. Então temos capacidade de vencer o pecado, nós precisamos crer nisso. Se você não crê que Cristo fez isso por nós, aí você não vai vencer o pecado. Você jamais vai vencer o pecado. E Cristo, ao dizer para Nicodemos, no texto que a gente leu, que é necessário o homem nascer de novo, Jesus foi na raiz do problema. Jesus foi na raiz do problema. Não basta, Nicodemos, você ter uma boa educação, você ler vários livros, você viver no meio de pessoas moralmente boas. Isso não vai transformar a sua vida. Você precisa nascer de novo. Tem pessoas que dizem: olha, vamos trazer educação para o mundo, que o mundo vai se tornar melhor. Não, isso não resolve, isso não vai na raiz do problema. Isso pode até ajudar, mas a raiz do problema é o pecado. Então Jesus ele vai lá na raiz do pecado. Ele diz: olha, lá na raiz do problema, o problema, Nicodemos, é nascer de novo, é você ter uma nova natureza. Um cachorro, ele nunca vai parar de latir. Ele só pode parar de latir a partir do momento que ele tem uma nova natureza, que ele nasceu. E é isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Precisamos dessa nova natureza, precisamos do Espírito Santo de Deus para andarmos em novidade de vida, para vencermos o pecado. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então nós devemos tomar posse disso também. Somos uma nova criatura. Se Cristo disse que eu posso vencer o pecado, eu creio nisso, eu tomo posse disso. Eu vou vivenciar isso na minha vida. Eu vou clamar por misericórdia. Senhor, me capacita a vencer esse pecado. Me capacita. Por que clínicas de drogados, na grande maioria esmagadora, não recupera pessoas? Muitos vão lá, ficam um tempo, dá um voo de galinha, ali fica 2 meses, depois volta de novo. Arrebentado. É um ciclo. Ele nunca é liberto das drogas, porque clínica de drogas não liberta ninguém. Há exceções? Há,
Deus é misericordioso até nesses locais. Mas é exceção. Na maioria dos casos, essas pessoas nunca são libertas. Por quê? Porque homem nenhum pode mudar o interior de outro homem. Só Deus. Essas pessoas que estão escravizadas por drogas, por vícios, elas precisam do poder de Deus, elas precisam do Evangelho, elas precisam nascer de novo, elas precisam do Espírito Santo de Deus para vencer, senão elas não vão vencer. Elas podem por um momento, conseguir ficar longe das drogas, mas elas não vão vencer quando a tentação vier maior. 1 João 3:9 vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele não é mais escravo do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós somos cidadãos do céu. Não podemos mais viver na prática do pecado. Então alguém dizer para mim que é cheio do Espírito Santo de Deus, que foi batizado no Espírito Santo, como dizem inúmeras denominações, e vive escravo do pecado, ele está mentindo para si mesmo e mentindo para muitas pessoas. Ele está vivendo uma mentira. Alguém que nasceu de novo, ele é liberto do pecado. Ele não anda, mas ele pode cair, pode. Mas ele não é mais escravo. Eu sempre dou esse exemplo, dou sempre no curso de membros, às vezes, quando eu lembro. Está lá, você é pai, aí você pede para o seu filho trazer um copo d'água. E aí, no meio do caminho, o seu filho tropeça e derruba a água na sua frente, derrubou, tropeçou. Você vai bater no menino? Não vai. Você vai chamar a atenção dele? Não vai. Talvez falar: filho, vai mais devagar quando tiver com o copo, mas você não vai dar uma repreensão mais dura nele, porque foi um acidente, ele tropeçou. Agora, diferente é quando você é pai e pede para o filho trazer a água e no meio do caminho, o filho, ele para, olha para a sua cara e vira o copo. Aí é rebeldia. Aí sim ele deve tomar as varadas. Você não pode aceitar isso. Então, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele vive nesse estado de rebeldia com o seu Deus, com o seu pai. Agora, nós não somos esse filho que no meio do caminho às vezes tropeçamos, às vezes falhamos, mas Deus entende, Deus perdoa. João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, ele é justo e fiel, está pronto para nos perdoar os nossos pecados. Então nós devemos crer nisso. Na nossa caminhada cristã será essa luta, e muitas vezes nós iremos ceder à tentação, nós iremos pecar. Nós devemos sempre lembrar novamente da palavra, tomar posse: eu tenho um advogado no céu, ele é bom, ele é justo, ele vai me perdoar, e clamar por misericórdia. Então, quando nós nascemos de novo, nós podemos resistir o pecado. Outro exemplo, para ficar mais claro ainda. Quando nós não nascemos de novo, nós somos como uma criancinha de 5 anos de idade, tentando segurar um Rottweiler forte, no seu vigor, tentando segurar. O que vai acontecer? Essa criança vai ser carregada, o Rottweiler vai arrastar essa criança de 5 anos. Ela não vai ter força para isso. Mas, se essa criança crescer, ficar forte, se tornar um adolescente, se tornar adulto, ela vai ter força para segurar o Rottweiler, apesar do Rottweiler ter força. Então, assim somos nós, quando nascemos de novo, quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós agora temos força para segurar o Rottweiler. Isso não quer dizer que não tem mais Rottweiler, tem o Rottweiler. Ele vai estar toda hora ali tentando, lutando contra você, tentando puxar. Mas você vai estar ali firme, forte, para vencer essa força contrária. Como que nós conseguimos isso? Somente em Cristo Jesus. Essa força vem de Deus. Essa força vem de Cristo. Essa força vem do Espírito Santo. Mais uma vez, tomar posse da palavra, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer o pecado, eu posso vencer essa tentação, porque a palavra de Deus diz isso. Posso andar na bonança, posso viver na escassez, posso viver em meio a tentações. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Mais uma vez a palavra de Deus dizendo, a forma de vencermos o pecado, a tentação, é sujeitando a Deus. Senhor, está difícil para mim, eu não consigo por mim mesmo. Dobrar o nosso joelho, apresentar essa causa ao Senhor. Senhor, me faz vencer esse pecado, me faz vencer essa tentação. Só em Ti, Pai, eu consigo vencer. Eu consigo vencer essa minha apatia, essa minha omissão, esse meu desânimo espiritual. Só em Ti. Me fortalece, me faz sentir sede de Ti. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha Deus nos trazendo aí, mais uma vez, a receita do bolo. Quando nós estivermos diante de uma grande tentação, de algo muito difícil, clamar por misericórdia. Senhor, manda para mim, Senhor, esse refúgio, manda para mim, Senhor. Me dê esse refúgio, me faz livrar dessa tentação. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe trocar os pés pelas mãos. Estou numa situação difícil. Estou a ponto de matar alguém. No pensamento, ou literalmente. Estou a ponto de jogar tudo para o ar, abandonar o meu casamento. Estou a ponto de mandar o meu filho embora de casa. Estou ao ponto de sair de casa. Estou ao ponto de fazer uma besteira. Estou ao ponto de aceitar uma proposta ilícita. A tentação é grande. É a hora que você deve clamar por misericórdia. Senhor, me dê livramento. Eu por mim mesmo estou perdido. Sempre voltando para Deus. Repare que Deus sempre quer isso. Às vezes Deus nos faz chegar no limite para testar a nossa fé. A palavra provação na Bíblia, se você olhar no original, ela tem a mesma palavra de provação. Provação e tentação no original são as mesmas palavras. O que define o sentido é o contexto. Porque são coisas bem parecidas. E muitas vezes Deus ele nos prova para ver se nós não iremos cair na tentação. Muitas vezes Deus nos faz chegar no limite para ver aonde está o nosso coração. Ele não fez isso com o povo do Egito. Eu vou pegar o povo do Egito e vou colocar eles no deserto para ver, para provar. Eles vão ser tentados lá no deserto. E eu quero ver aonde está o coração deles. Será que eles estão verdadeiramente voltados a mim? O coração deles está em mim? Né? E muitos ali foram reprovados. Então nós, diante das provações ou das tentações, devemos sempre crer no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus. Para vencer a tentação, muitas vezes precisaremos ser radicais com o pecado. Jesus nos ensinou isso também. Se o teu olho te faz pecar, se você tem problema, né, com redes sociais, com sites imorais, corte o mal pela raiz. Quando Jesus diz arranque o olho, né, seja radical com o pecado, isso não era literal. Mas ele está dizendo que o pecado é danoso, que o pecado é perigoso. Não se deixe levar pelo pecado. Você tem problema com isso? Corte a raiz. Por exemplo, você tem problema com álcool. Está vindo para a igreja. Aí, toda hora você quer passar na frente do bar, onde seus amigos, né, sempre viviam, onde você vivia. A uma hora ou outra você vai estar fraco, eles vão te chamar, você vai cair. Você vai em festas onde só há bebida, só há músicas imorais. E aí você acaba caindo, acaba, né, cedendo à tentação. Então muitas vezes teremos que ser radicais. Às vezes é um namoro que te faz pecar, tem que abandonar. Se a pessoa não quer andar no mesmo pensamento que você, abandone. Prefira agradar a Deus do que agradar aos homens, às pessoas. Seja no centro da vontade de Deus. Se esse namoro não está, né, fazendo bem para você, se não está fazendo você ter comunhão com Deus, abandone. Não quer andar no mesmo caminho que você, abandone. Corte o mal pela raiz. Às vezes é amizades que te levam para maus caminhos, para longe de Deus, para pensamentos malignos. Abandone essas amizades. Talvez você foi no intuito de evangelizar, mas eles não deram crédito, zombaram, você já falou 1, 2, 3 vezes, eles não querem saber nada com nada. Abandone essas amizades. Aliás, a Bíblia, se você olhar,
no contexto, né, no geral, ela nos mostra que nós não devemos ter intimidade, né, amizades profundas com ímpios. Não devemos ficar abrindo nosso coração para pessoas ímpias. E sim, né, para pessoas que têm os mesmos valores que nós, a mesma fé que a nossa. Corte lugares, corte amizades, corte relações. Se isso te faz pecar, não dê brecha para o pecado, fecha todas as brechas. Não deixe gatilhado essa arma chamada pecado, né? Tire os gatilhos. Não dê brecha para o pecado. Não olhe, né, o que não deve. Passe longe do bar, passe longe de festas imorais. Faça como José no Egito, que foi tentado na área sexual. E ele não ficou ali dizendo, eu sou o cara, eu sou forte. O Espírito de Deus está sobre mim, eu vou vencer isso. Não, o que ele fez? Ele fugiu, cortou o mal pela raiz. Fugiu, muitas vezes teremos que fugir. Não brinque com o pecado, porque ele não brinca com você. Ele está a ponto de te destruir. Dê 1 centímetro, 1 milímetro para o pecado, ele vai tentar percorrer 1 quilômetro. Não faça como Noé na sua vinha, né? Que Noé ficou lá passeando na vinha, sentindo o cheiro do vinho, daqui a pouco lá se embriagou e pecou. O que aconteceu? O seu filho Cã viu, zombou, e ele amaldiçoou o próprio filho, que sofreu as consequências dessa maldição. Então, fácil é nós domarmos o leão quando é pequeno. Você consegue domar um leão pequeno, mas se ele começar a crescer, você perde o controle. Assim é o pecado. Corte ele ainda enquanto ele é pequeno, enquanto é fácil, para que ele não se torne algo gigantesco. Às vezes é no trabalho. Tem lá uma mulher que você é casado e começa a querer ter uma amizade com você aí, mais íntima, mais, né, umas piadas meio estranhas, começa a se aproximar. Você tem que cortar logo no início. Se você deixar dar brecha, daqui a pouco você está caindo no adultério. Você está sendo envolvido pelo pecado, né? Seja em todas as áreas, às vezes é no trabalho. Olha, você está lá no trabalho, seu chefe manda você, olha, falsifique esse documento aqui para mim aqui, mas é coisa simples, não vai dar nada. Aí você vai lá, daqui a pouco aparecem coisas maiores, daqui a pouco você está tudo envolvido em corrupção. Então nós devemos cortar o mal pela raiz. Para vencermos o pecado, devemos ter comunhão com o Espírito. Romanos 8,13 vai dizer, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então devemos sempre fortalecer o nosso espírito. Como? Orando, jejuando, lendo a palavra, participando das reuniões da igreja. Quanto mais nós estivermos reunidos como igreja, quanto mais estivermos participando dos PGs, participando das reuniões, né, seja de oração, reuniões nas casas dos irmãos, né, eventos que nós fazemos na igreja, como esse impacto, ali é o local onde nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Paulo, ele instrui a igreja como ser cheio do Espírito Santo. Ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. E ele faz um contraste com isso, porque o vinho, ele faz você perder o controle. Uma pessoa que se embriaga, que não tem domínio, ela perde o domínio. Agora ele vai dizer, não, pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo dá domínio próprio, faz você andar em novidade de vida. E ele começa a dar uma lista de como ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Falando, reparou? Falando o quê? Conversando. Às vezes nós passamos a semana inteira falando de futebol, passamos a semana inteira falando de política, falando de um monte de coisa que não vai trazer edificação para nós. Não falamos nada sobre a palavra de Deus. Às vezes nós caímos nesse erro, né? Acabou o culto, aí a gente já está falando de uma coisa que não tem nada a ver com o que foi pregado, nada a ver com a palavra de Deus, com o dia do Senhor. Né? Nada contra, às vezes a gente fala. Às vezes a gente fala, né? Não vai ficar toda hora também falando só sobre a palavra de Deus. Né? A gente pode falar de outros assuntos. Mas, às vezes nós não falamos nada sobre Deus. E essa é uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Quantas vezes eu me peguei conversando com alguém, às vezes na rua, eu trabalhava de Uber, e às vezes estava um dia difícil, estava um dia que era um dia mau. Aí de repente entrava um cristão, um evangélico, e eu começava a conversar da palavra de Deus, e aquilo ia acalmando meu coração. Daqui a pouco eu ia ver, eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você se lembra
de quando Jesus, após a ressurreição, está lá no caminho de Emaús. 2 discípulos estavam ali desanimados, tristes, porque Cristo havia sido morto e os discípulos fugiram. E aí, de repente, alguém aparece do lado deles, começa a conversar. Por que vocês estão tristes? Você não viu o que aconteceu em Jerusalém, os feitos? Que o Messias, Cristo morreu? E aí Jesus foi na casa deles, comeu com eles, e aí enquanto Jesus falava, o coração deles começava a arder, começou a ter esperança novamente. Aí Jesus foi embora e eles disseram: nosso coração se encheu. Aconteceu a mesma coisa quando Cristo, o nosso Senhor, estava na ceia falando conosco. Eles se encheram do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando sobre Deus, estamos sendo cheios do Espírito Santo. Então, como tem sido a nossa semana? Falamos só de Deus no culto? O resto da semana a gente nem lembra mais da palavra, do que foi meditado. Por isso que é importante nós participarmos, o máximo possível das reuniões da igreja. Eu sei que tem irmãos que é difícil, por conta do trabalho, nós devemos nos esforçar para estarmos juntos. Paulo vai dizer, falando entre vós com salmos, cantando hinos espirituais, cânticos, Às vezes nós passamos a semana inteira ouvindo músicas seculares. Se a letra não for algo que confronta a nossa fé, não vemos problema. Mas às vezes o problema é que você só ouve isso. Você não ouve um hino, um cântico espiritual. Eu passei, de um tempo para cá, isso aqui é coisa minha, eu não estou falando para você fazer igual, mas é coisa minha, que eu tenho procurado fazer. Todo dia de manhã eu acordo, eu oro a Deus, e toda hora do café eu tenho procurado colocar ali louvores. Eu gosto de ouvir muitos salmos, porque os salmos é a palavra de Deus perfeita, sem erros. Então, eu costumo, toda vez agora que eu estou tomando café, eu coloco o meu louvor ali, coloco a adoração. Por quê? Porque eu sei que eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. E essa é uma forma de ser cheio do Espírito Santo, orando, adorando a Deus. Por que Davi, eu estudando a história de Davi, mais uma vez, que eu estou lendo ali o Antigo Testamento, por que Davi, por que ele era chamado homem segundo o coração de Deus? Por que o Espírito Santo estava sobre ele? Por que ele era sempre capacitado? Por que ele vencia os gigantes? Porque Davi, ele vivia em adoração a Deus. Davi, quando ele estava alegre, ele adorava a Deus. Quando estava sofrendo perseguição, ele adorava a Deus. Ele era o melhor que tocava o instrumento, a harpa. Tanto que foi chamado pelo rei Saul para tocar lá no palácio. Ele era da adoração. Quantos salmos Davi escreveu? Então, por que Davi era sempre cheio de vigor espiritual? Porque ele adorava a Deus. Ele entendia o valor da adoração. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Então é uma forma de nós, todo dia, louvar a Deus. Põe lá um hino, chega no carro, na hora, no caminho do trabalho, na volta, quando puder, esteja louvando a Deus, orando a Deus, falando entre vós com salmos. Há uma lista gigantesca. Mulheres, sejam submissas aos maridos. Homens, amem as esposas como Cristo amou a igreja. Esta é a forma, de nós vencermos o pecado. É nos enchermos do Espírito. Apesar de sermos salvos, há 2 leões dentro de nós. Talvez você já ouviu essa ilustração, mas precisamos sempre ouvir novamente. Qual o leão que vai prevalecer? Aquele que nós alimentarmos mais. Se você passa a semana inteira, o mês inteiro, alimentando o leão carnal, o leão carnal vai prevalecer sobre o leão espiritual. Agora, se você se encher, das coisas espirituais, pode ter certeza, o leão espiritual vai engolir o leão carnal. E isso deve ser algo constante na nossa vida. Nós devemos sempre, buscar sermos cheios do Espírito Santo. Não é só um dia, é todos os dias. Porque só assim iremos vencer o pecado. Só assim iremos vencer o mundo. Só assim iremos andar em novidade de vida. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Vamos pedir para que Deus nos capacite a vencer o pecado. Pedir para que Ele nos enche nesta noite do Seu Espírito.
Talvez você ainda não é um novo nascido em Deus. Talvez você não ama as coisas de Deus ainda. Você até queria. Às vezes você queria ser igual ao seu amigo, igual ao seu pai, igual à sua mãe, mas você não sente prazer pelas coisas de Deus. Clame por misericórdia. Senhor, muda a minha natureza. Vem habitar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu creio que o Senhor é bom e eu sou maligno. Me perdoa por não querer buscar o Senhor, por ser desleixado com as coisas espirituais, por apenas alimentar o meu homem carnal. Me perdoa. Senhor, me faz vencer o pecado. Derrama do Teu Espírito sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre os meus irmãos. Ore a Deus aí no seu lugar. Clame por misericórdia. Peça para que o Espírito Santo transforme a sua vida. Dê sede de Deus. Senhor meu Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, Pai, reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez. Reconhecendo que precisamos do Espírito Santo de Deus em nós. Sem o Espírito Santo, sem o Senhor, nada podemos fazer, estamos perdidos. Sem o Senhor, ó Pai, agindo nos nossos corações, nós não podemos vencer o mundo, não podemos vencer o pecado, não podemos andar em novidade de vida, não teremos poder para pregar o Evangelho, não teremos poder para andar no centro da Tua vontade, ó Pai. Tem misericórdia de nós, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, nos faz perseverar até o fim, nos dá sede de Ti, Pai. Nos faz sentirmos como a corça que anseia por águas, nos leva a passos verdejantes, ó Pai, nos faz ter a fé, Pai, que ainda que venhamos andar sob o vale da sombra da morte, nós não venhamos temer mal algum, Senhor. Nos encha de Ti mesmo, nos livra de sermos como Sansão, que foi escolhido por Ti para ser juiz em Israel, mas negligenciou a palavra, quebrou princípios, e o Espírito Santo se afastou de Sansão, e ele nem mesmo percebeu. Quando ele foi perceber que o Espírito Santo não estava mais sobre ele, ele foi capturado pelos inimigos, teve os olhos vazados, virou chacota, fez o serviço dos animais, e por fim, morreu. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, não afaste de Ti o Teu Espírito, ó Pai, não afaste de nós o Teu Espírito, mas, ó Pai, transforma o nosso coração, faz em nós um novo coração para não pecar contra Ti, mas para amarmos a Tua palavra, Senhor. Traz salvação no nosso meio. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um que entrou aqui nesta noite. Se entrou alguém aqui, ó Pai, frio espiritualmente, ó Senhor, que caia por terra essa frieza espiritual, que ele venha sair cheio de Ti, Pai. Talvez entrou alguém aqui morno, ele faz um pouco para Deus e acha que está bom. Não, que haja fervor, que ele possa reconhecer, não, isso aqui é pouco, eu preciso melhorar, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso mais adorar a Deus, eu preciso servir mais o Senhor, eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor filho, eu preciso ser o melhor funcionário, o melhor patrão, eu preciso andar em novidade de vida, porque Cristo fez tudo por mim. Eu tenho que ser grato ao meu Deus, porque Ele é bom, Ele cuida da minha família, Ele abençoa as minhas finanças, Ele me dá saúde, Ele me dá uma família abençoada, Ele me dá uma igreja onde eu possa aprender a palavra, Ele me dá novos irmãos na fé. O Senhor tem sido bom, o Senhor me dá livramentos, o Senhor me faz acordar todo dia pelas manhãs, todo dia eu tenho um café da manhã. Ó Senhor, me faz ter sede de Ti, que o Teu Espírito Santo venha habitar no meu coração, me dá poder para pregar o Teu Evangelho, para ser uma nova criatura, para vencer o velho Adão, para que eu venha todo dia afogar esse velho Adão que quer se levantar, que quer nadar de novo. Me dá força, Senhor, para estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Porque nós cremos, nós tomamos posse da Tua palavra, o Teu Evangelho é poder de Deus, o Teu Evangelho não são regrinhas morais, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais educadas, pessoas boazinhas, não, é um Evangelho que transforma de dentro para fora, transforma o nosso ser, nós cremos, Senhor, então age na nossa vida. Se o Senhor não agir, estamos perdidos. Nos livra de sermos uma geração fraca, de sermos pessoas rasas na Sua presença, Pai, mas que possamos ter em mente que precisamos comer da carne, beber do sangue, sermos parecidos com o nosso Mestre.
nos faça viver desta maneira, assim como os discípulos tinham um relacionamento profundo com o Mestre, que nós também venhamos ter esse relacionamento. Ó Senhor, nos faz crescer como igreja, nos faz crescer como filhos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos nessa noite.